E ela pegou a cabeça do seu marido, colocou dentro de um plástico, guardou na sua bolsa, pegou o trem e desceu numa estação que se chama Matida. Foi até um parque, abriu um buraco dentro do parque e enterrou a cabeça do seu marido. E esse vai ser o caso criminal que eu estarei contando hoje no canal Toque Tomodachi. Eu sou o Júlio, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu falo esse canal com essa cachorra linda que se chama Julie. A Julie tá em todas lá no Instagram, então siga a gente também lá no Instagram. Então vamos lá ao caso de hoje. No dia 16 de dezembro de 2008, às 8 horas da manhã, um homem que estava passando nesse local onde o nosso editor vai colocar na tela para vocês. Foi bem nessa esquina onde a mulher deixou o corpo do marido dela. Bem aqui, ó. Ela picou o marido dela e deixou bem aqui na esquina. Do lado aqui, onde passa o trem que vai para Shinjuku. Bem aqui. Bem pertinho dessa escola. Ele estava passando aí do lado dessa linha de trem e encontra um negócio muito estranho. Um manequim dentro de um saco de plástico. E essa rua é uma rua que passa muita gente aí de manhã, porque é perto de uma estação. Por ser um local muito movimentado de manhã, todo mundo achou estranho o porquê um saco de plástico estaria ali nesse local com um manequim dentro. Nesse local aí onde foi encontrado esse manequim, é um local muito movimentado por ter uma estação que se chama Shinjuku muito perto. E também há vários escritórios de grandes empresas nessa região. A polícia rapidamente chega naquele local e encontram o manequim. Mas a polícia olha novamente para aquele saco e descobre que não é um manequim, e sim pedaços de um corpo humano. Logo começou a vir vários peritos e investigadores e descobriram que aquele corpo era de um homem em torno de 30 a 40 anos, mas o seu corpo não estava inteiro naquele local. Haviam somente algumas partes de um corpo de um homem. Pela necrópsia e pela autópsia do corpo, foi descoberto pelos peritos que aquele corpo tinha sido picado há 3 dias no máximo. Pela necrópsia e pela autópsia do corpo, foi descoberto que aquele corpo foi picado há 3 dias atrás. E também tinha grande possibilidade daquele corpo ser de um homem estrangeiro. O porquê? O corpo foi jogado dentro daquele saco e bem perto de um lugar onde todo mundo podia ver. Então, como aquela região é bem próxima de um bairro muito perigoso aqui em Tóquio, que se chama Kabukicho, eles achavam que aquele corpo fosse de alguma pessoa, de alguma máfia, porque em Kabukicho existem várias máfias. E os peritos e os policiais achavam que a máfia chinesa estava envolvida nesse caso. E não encontraram nenhum vestígio e nenhuma pista para saber de quem era aquele corpo e quem era aquele corpo. Mas após 12 dias do caso ter ocorrido, encontraram em uma cidade muito famosa aqui em Tóquio, que se chama Shibuya, em um bairro que se chama Kamiyacho, em uma casa velha abandonada. No quintal dessa casa encontraram outros restos de um corpo. No dia 28 de dezembro de 2006, aproximadamente às 15 horas da tarde, uma mulher estava passeando com seu cachorro, mas o seu cachorro parou na frente dessa casa e queria entrar nessa casa. O seu cachorro fica parado
fazendo de tudo para querer entrar naquela casa, naquele quintal. O porquê? Estava sentindo o cheiro de carne humana. Essa mulher acha meio estranho porque o seu cachorro queria entrar naquela casa velha e parecia que estava abandonada. Ela olha novamente e encontra vários pedaços de um corpo no quintal dessa casa. A mulher sai correndo com seu cachorro e vai para um posto policial. A polícia chega rapidamente com aquela mulher e seu cachorro até aquela casa onde ela viu aquele resto daqueles corpos. A polícia vai rapidamente até aquela casa velha com aquela mulher e seu cachorro. E o corpo é levado pela polícia para os peritos e descobriram que aquele corpo era da mesma pessoa que foi encontrada alguns dias atrás naquela rua onde eu gravei. E a polícia investiga novamente quem é aquele corpo que foi jogado em 2 lugares diferentes. E a polícia descobre também que no dia 15 de dezembro de 2006, uma mulher havia efetuado um boletim de desaparecimento do seu marido. Ela fala que no dia 11 de dezembro de 2006, o seu marido foi trabalhar e não voltou mais para casa. E essa mulher também fala que seu marido tinha em torno de 1,70 m, tinha uma marca de cicatriz antiga no seu peito. E a perícia e a polícia que havia investigado aquele corpo viu que aquele corpo tinha em torno de 1,75 m e não tinha nenhuma marca de cicatriz de alguma cirurgia. Então eles imaginaram que aquele corpo encontrado não era do marido daquela mulher que tinha feito o boletim. Puta, esse povo tem que falar agora na minha janela, meu. Alguns momentos depois, o corpo não era do marido daquela mulher que tinha ido na polícia efetuar o boletim de desaparecimento do seu marido. A polícia acha muito estranho os detalhes que aquela mulher estava colocando no seu boletim de desaparecimento do seu marido. Os peritos e os investigadores acharam que aquela mulher era muito suspeita. E os investigadores conseguem um mandato para ver as câmeras daquele luxuoso prédio onde essa mulher morava com seu marido. E os investigadores descobrem que o marido daquela mulher que tinha efetuado o boletim de ocorrência na polícia, ele tinha voltado para dentro do seu apartamento após terminar o seu trabalho e não foi visto aquele homem saindo do apartamento dele. As câmeras filmaram ele entrando no apartamento dele no dia 11 de dezembro de 2006. E os investigadores, com essa nova prova na mão, chamam aquela mulher novamente para ela dar um relato do boletim de ocorrência do seu marido que ela tinha efetuado. E nesse dia que ela foi dar um relato para a polícia, ela acabou confessando o crime. E no dia 10 de janeiro de 2007, essa mulher é presa. O nome dessa mulher é Kaori Mitsuhashi. Ela é esposa do homem que tinha desaparecido. Eles eram casados aproximadamente há 3 anos. Eles se conheceram em novembro de 2002. E eles começaram a namorar e depois de um mês já estavam morando juntos. A Kaori era uma funcionária de uma grande empresa, mas ela mentia para todo mundo que tinha muitas responsabilidades nessa grande empresa. E ela falava também que ela ganhava muito dinheiro nessa empresa e que ela era muito rica. No passado, realmente a sua família era muito rica, mas a sua família perdeu tudo. Mesmo Kaori, quando ela estava na faculdade, ela tinha uma gorda mensalidade todo mês. Ela recebia uma boa mesada dos pais. Mas mesmo assim, como ela gostava muito de dinheiro, ela resolveu trabalhar de hostess também à noite. Então ela ganhava mais dinheiro ainda. Após Kaori morar junto com seu namorado, em 2003 ela engravida. Em março de 2003, eles se casam porque a Kaori tinha engravidado. Mas o marido da Kaori, ele trabalhava num serviço que era temporário, então ele não ganhava muito dinheiro. E Kaori percebe que não tem dinheiro dentro daquela casa e resolve tirar o seu filho, mesmo o marido sendo contra. E depois de Kaori ter tirado o seu bebê, o marido dela e ela não tem uma convivência boa dentro daquele apartamento. Ele começa a agredir e bater na Kaori. Por várias vezes, Kaori foge daquele apartamento e vai morar em apartamentos provisórios que são próprios
para esse tipo de pessoas que sofrem violência doméstica. Mas ela sempre acaba voltando para o seu marido. E também Kaori agredia e batia no seu marido também. Em 2005, o marido da Kaori começa a trabalhar em uma grande empresa e ele começa a ganhar muito dinheiro. E ele se muda para aquele apartamento luxuoso onde o casal morava. O aluguel daquele apartamento era em torno de $2.000, que dá em torno de 200 mil ienes. A sua renda anual era em torno de $10.000 anuais. O salário do seu marido era em torno de 100 man por ano, que dá em torno de $100.000 por ano. A média de um homem salariman aqui no Japão, em Tóquio, a renda anual dele é em torno de $35.000. E ele ganhava $100.000 anuais. E ele começou a utilizar roupas de várias marcas famosas e também ele tinha vários acessórios muito caros e de marcas famosas também. E o marido da Kaori começa a utilizar várias roupas e acessórios de marcas. E o casal começa um trair o outro. E um certo dia a Kaori descobre que o seu marido tinha uma amante. A Kaori tinha várias gravações do seu marido traindo ela com a sua amante. Kaori descobre nas gravações que o marido dela estava falando para a amante que ele queria casar com ela e queria ter um filho com ela e queria também morar com ela. E no dia 12 de dezembro de 2006, a Kaori ela tem um surto e explode de raiva do seu marido. Enquanto seu marido está dormindo, em torno das 6 horas da manhã, ela pega uma garrafa de vinho que estava cheia e vai até o quarto e bate na cabeça do seu marido. E o seu marido perde a vida. Segundo o seu relato no dia do seu julgamento, ela fala que após ela ter batido com a garrafa de vinho no seu marido, ela bebe vinho e come algumas coisas e fica ali do lado do corpo dele. E depois resolve ir até um mercado comprar algumas armas brancas, serrote, uma mala de rodinhas e também vários sacos de plásticos. Ela volta para o seu apartamento e começa a picar o seu marido. Ela escreve em uma agenda onde vai guardar o corpo do seu marido em várias partes. Ela escreve que uma parte iria ser na mala, outra parte ela iria jogar num parque e outra parte ela iria jogar naquela casa em Shibuya. 2 dias depois da Kaori ter tirado a vida do seu marido e picado ele, ela coloca algumas partes do corpo do seu marido em uma mala com rodinha e ela pega um táxi. Ela colocando o corpo do seu marido naquela mala dentro do táxi, o táxi dá partida. O taxista fala pra Kaori: "Nossa, você tá carregando algo de comida porque o cheiro está muito forte." E assim que ela percebe que o cheiro do corpo do seu marido estava podrificando dentro daquela mala, ela resolve descer rapidamente daquele táxi. E ela desce naquela região onde eu filmei e foi jogado uma parte do corpo do seu marido. E depois ela volta para sua casa, pega o corpo do seu marido, coloca em cima do carrinho e vai carregando o corpo do seu marido em cima do carrinho até aquela casa velha. E as partes da mão do seu marido ela coloca em saco, enrola em papéis e joga no lixo da sua casa. E ela também pega a cabeça do seu marido, coloca em um saco de plástico, guarda na sua bolsa, vai na estação, pega um trem na estação de Shinjuku e desce em Matida. É bem longe esse trajeto, pessoal, dá em torno de 35 a 45 minutos mais ou menos, se eu não estiver enganado. Ela desce na estação de Matida, procura um parque e ela vai nesse parque com uma pá. Ela compra uma pá em algum lugar ali, abre um buraco no chão desse parque e enterra a cabeça do seu marido dentro desse parque. E ela volta para o seu apartamento, limpa tudo do jeito que ela consegue limpar. E depois de alguns dias, ela contrata uma empresa de reforma de apartamento e faz uma grande reforma no seu apartamento. Provavelmente essa reforma foi para encobrir o sangue que estava dentro daquele apartamento. E depois que foi terminado
toda a reforma do seu apartamento, ela vai na polícia efetuar um boletim de desaparecimento do seu marido. E também foi descoberto pela polícia que ela só foi efetuar o boletim de ocorrência de desaparecimento do seu marido porque o chefe do seu marido ficava ligando para ela perguntando sobre o seu marido. E esse chefe do marido da Kaori, no dia 13 de dezembro, fala que queria de qualquer jeito ir no apartamento dela para poder ver o seu marido. E ela fala que o seu marido saiu da sua casa alguns dias atrás para ir trabalhar e não voltou mais. Por isso que Kaori resolveu ir na polícia efetuar o boletim de ocorrência de desaparecimento, mas sem antes cortar o seu marido em vários pedaços, desovar o corpo do seu marido em vários lugares de Tóquio, efetuar uma pequena limpeza no seu apartamento e depois contratar os homens para fazer a reforma no seu apartamento, escondendo todas as provas que ela mesma tinha picado o seu marido. E ela fala também no seu julgamento que o corpo do seu marido fedia muito e ele era muito pesado, porque o seu marido tinha em torno de 1,80 m. E ela também fala no seu julgamento que ela demorou 14 dias para desmembrar o corpo do seu marido. E ela fala no tribunal que no dia que ela começou a jogar o corpo do seu marido naquele local em Shinjuku, ela começou a ouvir vozes do seu marido. E o seu marido também começou a aparecer no espelho da sua casa. E ela começou a ver a imagem do seu marido em vários lugares. Isso pode ser também um teatro para poder fugir das acusações que a polícia tinha contra ela. Porque no Japão existe uma cláusula na Lei 39 que as pessoas que têm problemas de insanidade, elas não podem ser julgadas e culpadas. Vocês lembram do caso da Kate, daquela brasileira que tirou a vida da amiga dela? Para quem não assistiu, o Fabrício vai colocar aqui. Ela também tentou se fingir de louca, né? Se fingir de fragmento, falando que não foi ela que tirou a vida da amiga dela. E a Kaori também estava tentando fazer a mesma coisa. Voltando ao caso, para as pessoas que têm algum problema de fragmento, dupla personalidade ou pessoas insânias, elas são julgadas, mas a pena é bem pequena aqui no Japão. Provavelmente a Kaori ela foi instruída pelo seu advogado para falar isso no dia do julgamento. E no dia do julgamento de Kaori, a sua defesa fala que ela estava com problemas de insanidade e a sua cliente era inocente. Mas a polícia e os investigadores falam ao júri que Kaori sabia muito bem o que ela estava fazendo. Afinal de contas, após ela tirar a vida do seu marido, ela foi naquela loja de construção e comprou vários produtos para cortar o seu marido e esconder o corpo do seu marido. E além disso, ela pegou um táxi e colocou o corpo do seu marido dentro de uma mala. E ainda o taxista tinha falado para ela que estava cheirando estranho a mala que estava dentro do táxi. Então ela tinha noção que ela estava carregando uma mala com o corpo do seu marido dentro daquele táxi. Ela pegou 15 anos de cadeia no seu primeiro julgamento. Ela revida pedindo clemência e é feito um novo julgamento. E também é feito novamente um teste com os psicólogos e com os psiquiatras para comprovarem se realmente a Kaori tinha algum problema de insanidade ou problema mental, ou Kaori era um fragmento. E no dia 29 de junho de 2010, Kaori pega novamente a prisão de 15 anos. Se ela tiver bom comportamento, ela sairá em torno dos anos de 2022, que é esse ano, ou 2023. E se ela tiver bom comportamento, ela já pode ter saído da cadeia. Como eu sei que eu tenho muitos seguidores aqui do Japão, ela deve ser vizinha de algum seguidor meu
aqui no Japão. Pessoal, e esse foi o caso de hoje. Por favor, comentem aqui, tá? E compartilhe com um amigo seu. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram, tá? Muito obrigado. Eu preciso pagar o meu editor. Me ajudem. Eu não sou monetizada ainda. Então me ajudem, por favor. E a gente se vê no próximo caso criminal. Muito obrigado. E sayonara. Hoje a Julia, ela está, ó, de parabéns, né? Porque ela foi boazinha, né? Essa cachorrinha, né? Então ela pode ganhar meio cigarrinho, porque ela está na dieta, tá? Equilibrando o cigarrinho. Olha a cara de santa que ela faz. Né, Julie? Nessa cara de santa. Dá pra mim um pedaço. Dá pra mim. Dá pra mim. Dá pra mim. Ela fica brava. Muito obrigado, sayonara.